Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Anfitrião. Meu nome é Rômulo Vilela e hoje eu vou falar sobre um tema que causa muita curiosidade e tem uma certa polêmica. Muita gente que ouve falar nisso fica às vezes com receio, fica com muitas dúvidas. Então, pra gente falar um pouquinho mais sobre esse tema de sublocação de imóveis, acompanhe esse vídeo até o final que você vai se surpreender. Olha só pessoal, separei aqui 5 coisas que você precisa saber nesse universo de sublocação de imóveis. Mas antes que a gente parta para 5 dicas, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, acionar o sininho de notificação para você receber todas as mensagens e tudo mais. Mas vamos lá, sublocação. Antes de qualquer coisa, o que é sublocação? Então imagina o seguinte cenário, você pega o imóvel de alguém e você aluga esse imóvel de uma maneira fixa, né? Então 30 meses, por exemplo, como se você fosse um inquilino normal, né? Então você aluga esse imóvel do proprietário e aí você realuga esse mesmo imóvel em um outro contexto, ou seja, você pode alugar pelo Airbnb, você pode alugar um contrato com inquilino fixo, então você paga um aluguel mais barato nesse imóvel fixo e você realuga mais caro. Eu gosto muito do conceito de pedaço do bolo, né? Imagina um bolo com 10 pedaços. Se você compra o bolo inteiro, você tende a pagar mais barato. Se você divide esse bolo em vários pedaços, você pode cobrar um valor maior por pedaço. Afinal, a pessoa que está querendo comer chocolate ou querendo comer um bolo, ela não vai precisar, às vezes ela não quer, comprar um bolo inteiro. Então ela compra um pedaço. Então o conceito de sublocação, ele é parecido, porque aí você vai alugar por diária. E quando você aluga este imóvel por diária, você pode cobrar mais caro do que se você for alugar ele por mais tempo. Até aí, beleza. Mas aí a gente entra na primeira informação que você precisa saber para entender o que é essa coisa de sublocação e como fazer. Para você poder sublocar um imóvel, você precisa ter uma autorização do proprietário desse imóvel para que você possa sublocar. Então não basta alugar o imóvel, né? Você como inquilino vai lá, aluga o imóvel e você começa a realugar. Você tem consequências se você fizer isso, sem autorização. Mas na lei do inquilinato está previsto que você pode ser punido caso subloque o imóvel sem autorização do proprietário, tá? Então você pode ser punido com multa, ter que cancelar o contrato, entre outras consequências ali que não vão ser tão boas para você. Ainda mais se você pega um imóvel que não tem mobília e você mobília, pinta, você faz às vezes uma reforma, investe um dinheiro ali, porque não é somente sublocar, você vai sublocar muitas vezes um imóvel vazio. Se ele tiver mobiliado, melhor ainda, né? Só que você tende a pagar mais caro. Se você pega um imóvel vazio, você paga um pouco mais barato, ou às vezes significativamente mais barato, agrega um valor nele, então você pinta, coloca mobília, gasta um dinheiro ali, para de fato você conseguir transformar esse imóvel em algo mais rentável para você, porque senão essa conta não vai fechar. Mas se você faz isso e se arrisca nesse tipo de investimento sem que o proprietário saiba, e eu vou dizer que tem muita gente que faz isso, muita gente eu não sei, mas eu já vi várias pessoas fazendo isso, principalmente lá no meu Instagram. Algumas pessoas falaram, Rômulo, eu fiz, não pedi autorização do proprietário, o proprietário descobriu e aí me lascou, né? E ele não está errado, né, o proprietário, porque é muito ruim você, imagina, você como proprietário descobrir que alguém está fazendo sublocação do seu imóvel, ainda mais sem autorização. Se com autorização já é difícil conseguir, imagina sem autorização. O cara, dono do imóvel, vai se sentir lesado, vai se sentir enganado, vai se sentir explorado, né? Então a primeira coisa que você tem que ter em mente, se você não quiser ter problema, você pode fazer por sua conta e risco, evidentemente, mas o ideal para você dormir a sua cabecinha no travesseiro com tranquilidade é você pedir autorização para o proprietário. Pode ser um e-mail, pode ser um WhatsApp ou no contrato de locação em si, na verdade, né? É o que é o mais confiável. Normalmente um contrato de locação já tem uma cláusula, independente se você vai sublocar ou não, se você for morar, por exemplo, normalmente tem uma cláusula que restringe a sublocação, já fala que você não pode sublocar, tá? Então no caso de você fazer uma sublocação, o ideal é que esteja no contrato que você pode fazer a sublocação daquele imóvel. Então você vai explicar para o proprietário como é que vai funcionar, etc e tal. Mas aí essas questões burocráticas todas a gente deixa para um outro vídeo, para um outro conteúdo que inclusive eu vou deixar um link aqui
embaixo na descrição desse vídeo, caso você tenha interesse em saber mais sobre esse universo de sublocação. Mas vamos agora para a segunda dica sobre esse tema, que é a teoria do 100. O que consiste a teoria do 100? O que ela tem a ver com a sublocação de imóveis? E na verdade não é somente para sublocação de imóveis, mas ela vai ajudar a gente a entender valores, a entender preço, né? Será que vale a pena? Será que não vale a pena, né? Pagar um aluguel, depois eu alugar para outras pessoas, essa diferença, né? Depois a gente vai falar isso no último item aqui do vídeo. Só que, qual é a teoria do 100? Eu quero que você escreva aqui no comentário, aqui embaixo, se você acha que consegue encontrar um lugar legal, bacana, por menos de 100 reais. Pode ser qualquer cidadezinha, a não ser que você pega aqueles motelzinho bem vagabundo, mas mesmo assim motelzinho bem vagabundo é difícil você achar menos de 100 reais por dia, tá? Por diária, não é o pernoite, aqueles motéis, não é nada disso. É 100 reais a diária. O que eu quero dizer com isso? É muito difícil, em qualquer lugar do Brasil, você achar um lugar bacana, e bacana não precisa ser luxuoso nem nada, é muito difícil você achar por menos de 100 reais. Então qual que é aqui o raciocínio? Imagina que você, vou pegar aqui o exemplo de São Paulo, a gente consegue 100% de ocupação, 90% de ocupação, e no pior do cenário, 24 noites, né, que dá 80% de ocupação, a gente aluga por 100 reais. Vão dar ali 2.400, né? 80% de ocupação, 2.400 reais. E se eu consigo um aluguel de um proprietário que eu pague R$1.000 para ele, ó, tá aqui, ó, 30 meses, R$1.000 por mês, tal, e gasto ali mais ou menos R$1.400, ou seja, 1.000 de aluguel, mais R$400 de condomínio, contas, etc. Evidentemente que você, aí nesse caso, vai precisar saber escolher o imóvel certo. Se o condomínio é mais caro, aí a sua conta pode ser diferente. Mas enfim, eu estou pegando valores básicos e bem simplórios para a gente ter aqui como parâmetro, tá? Então, vamos supor que eu alugue por 100 reais durante 24 dias naquele mês, então eu vou ganhar ali 2.400, certo? Tirando ali taxa de limpeza, nada disso está sendo levado em consideração. E eu tenho um gasto aqui, né, de R$1.400, eu tiro R$1.000 por mês neste imóvel com esses 80% de ocupação. Então veja que esse é o mínimo que eu estou falando. Se você consegue pegar um imóvel mais bacana, um imóvel, sei lá, às vezes de 2 quartos, 3 quartos e consegue receber mais pessoas, com certeza você tem o potencial de cobrar mais do que 100 reais. Você pode ir numa cidadezinha do interior, pequenininha, lá bem longe, mais isolada, menorzinha. Você acha que um hotel vai cobrar 100 reais? Não, normalmente eles vão cobrar um valor, dependendo qual é o padrão do hotel, dependendo da qualidade, tudo isso influencia. Não é uma receita de bolo que eu vou te falar, faça isso, faça aquilo, pronto, você vai conseguir alugar por tanto. Não, mas a relação é essa que você tem que fazer, a teoria do 100. Então, sempre lembra dela que qual lugar do país você paga menos de 100 reais para ficar hospedado. Logo, se você conseguir um aluguel barato de um lugar que você fala, bom, eu acho que eu consigo alugar por 100 reais ou mais essa propriedade, né, sublocar essa propriedade para outras pessoas por um valor baixo e que compense a sua alocação que você vai gastar, né? Então, quanto mais longe do 100, né, se você conseguir 200 reais, 300 reais por diária e pagar o mais barato possível o seu aluguel fixo e as contas, etc., melhor ainda, você vai ter uma diferença ali de lucro muito mais interessante. Terceira dica, essa dica é muito importante. Como que você vai captar oportunidades? E muita gente também quer sublocar imóveis, acaba fazendo uma coisa que dificilmente dá certo. Não vou dizer que não dá certo, porque eu conheço gente também que funcionou, mas tem uma questão muito específica, que é, pô, Rômulo, eu vou falar com imobiliárias, vou falar com corretores que eu quero sublocar. Então imagina eu, Rômulo, eu quero sublocar um imóvel de alguém. Aí eu vou lá no Google, vou lá no Zap Imóveis, no Viva Real e começo a pesquisar imóveis. Eu falo, pô, esse aqui tá com preço legal, tá legal e tal, eu vou marcar uma visita e tal. Só que aí você vai marcar visita com o corretor, com a imobiliária, e não necessariamente com o proprietário. Por quê? Eles estão intermediando ali a relação entre o inquilino e o proprietário. Quando você apresenta essa oportunidade de sublocação, que tem vários benefícios disso, mas a gente deixa para um outro vídeo essa situação, o corretor lá da imobiliária, ele não quer ter trabalho, ele não quer ter trabalho de explicar para o proprietário, etc. Porque o contrato ele tem que ser muito específico para a sublocação, como você já viu na
na primeira dica que eu falei para você. Então tem várias particularidades que às vezes não vale a pena. E outra coisa, o corretor ou a imobiliária, ela não vai necessariamente fazer muito esforço para convencer o proprietário de que você é legal, de que você é confiável, etc e tal. Quer dizer que nunca aconteça? Não, não quer dizer. Pode ser que você, de fato, consiga fazer essa coisa acontecer. Mas a minha dica é que você consiga diretamente falar com o proprietário, para que você possa explicar para ele como é que funciona, quais os benefícios, quais as garantias que você vai dar para ele, quem é você que está alugando isso. Eu, das vezes que tentei fazer algum tipo de locação via imobiliária para fazer sublocação, eu perguntava para o corretor, então tem como eu fazer? Estou interessado, quero fazer a locação, só que eu vou precisar sublocar, vocês topam? Aí o corretor falava, não, eu vou falar com o proprietário, eu te falo sim, pode deixar, nunca mais me falava. Por quê? Às vezes o proprietário não quer ter trabalho, ele só quer botar alguém lá, não quer invenção de moda e ponto final, né? Por isso que é importante você ter diretamente contato com o proprietário. Agora a gente vai para a quarta dica, que é, bom, Rômulo, aonde que eu encontro, já que se você falou que se eu for lá no Zap Imóveis e qualquer outro site não vai adiantar nada, onde é que eu encontro essas oportunidades? Como é que eu vou ter acesso aos proprietários que vão necessariamente aceitar? É óbvio que não existe uma receita de bolo, como eu falei, que vai aqui que é certeira. É certeza. Não, o que eu sugiro é o seguinte, às vezes a gente está tão pensando que a oportunidade está longe da gente que a gente deixa de procurar o que está perto. Então, eu vou dar um exemplo meu. O primeiro imóvel que eu subloquei, o primeiro e o segundo imóvel que eu subloquei, eu fiz no mesmo prédio que eu já tinha um imóvel. E aí eu expliquei o que eu fazia, inclusive o primeiro imóvel que eu subloquei era dos administradores do prédio, que eles tinham um escritório lá, eles sabiam que eu fazia a administração de um imóvel naquela unidade, e eu falei assim, bom, eu já sei como é que funciona a parada, já sei como que é o prédio, já sei quanto que eu faturo ali com aquela unidade, da forma com que está montado e tudo mais, e eu pensei, bom, e se eu pegar um imóvel aqui no mesmo prédio e que eu pague X, até X, né? Porque você vai precisar negociar, né? Só que eu já sabia, eu tinha um poder diferente, eu já sabia quanto que eu faturava naquele lugar, né? Naquela região, com aquela configuração, etc e tal. Então eu falei, bom, se eu conseguir um aluguel até tanto, eu vou ter uma lucratividade mais interessante. E foi o que aconteceu. Como eu já estava no prédio, eu conheci outros proprietários. E aí eu consegui fazer a sublocação. Eu expliquei para eles, né? Vou pegar o primeiro de exemplo, né? Que eram dos administradores, o apartamento. Vou deixar uma foto aí. Olha a foto aí do primeiro imóvel sublocado que eu fiz. Inclusive tem um vídeo aqui no canal do YouTube que eu mostro a transformação desse imóvel, porque era uma sala comercial, aí eu transformei em residencial. Então você vê aquilo que eu falei lá no começo do vídeo. Você vai gastar um dinheiro, né? Imagina se você é pego ali sublocando sem autorização e parte você obviamente consegue retirar, então mobília, sofá, essas coisas você leva embora. Agora tem coisas que você vai perder. Se você pinta a parede, você gasta com tinta, gasta com mão de obra, de pintor e tudo mais, aquele dinheiro vai sumir. E pior ainda, você vai ter que devolver do jeito que você encontrou, né? Então esse é o risco, mas já falamos sobre isso. O que eu fiz? Peguei esses administradores lá, era um casal, eu desci no apartamento que eu fazia já a locação por diária e falei assim, olha, é isso aqui que eu faço. Dá uma olhada, esse aqui é o apartamento, né, que eu já venho fazendo, tal, ele é super bem cuidado, etc. Eu preciso necessariamente deixar tudo em ordem, com as manutenções em dia, bem limpo, etc e tal, porque é isso que vai me fazer gerar novas reservas. Esse, inclusive, é um dos benefícios de você alugar um imóvel, de você sublocar um imóvel. Você tem necessariamente que deixar ele em ordem, senão o seu negócio não vai funcionar. Esse é um dos argumentos que você pode utilizar com o proprietário. Mas voltando à questão da oportunidade, que ela está no nosso nariz aqui, a gente não vê. Então no mesmo prédio, eu já tinha confiança ali como é um prédio relativamente pequeno, as pessoas já meio que me conheciam. Então talvez você tenha uma oportunidade aí no prédio onde você mora, ou no prédio em que você já tem um imóvel. Enfim, como é que você pode enxergar as oportunidades hoje com o que você tem? Em vez de você marcar visita com corretor, com imobiliária, etc. A não ser que você tenha um amigo corretor ou um amigo que trabalha numa imobiliária e que vai ter essa paciência de fazer essa ponte com o proprietário.
mas o que eu sempre recomendo é que você consiga diretamente o contato do proprietário para fazer um contrato específico, que aí já é uma outra coisa que eu vou falar melhor sobre isso, sobre sublocação, etc e tal, nesse link aqui embaixo na descrição do vídeo, que eu vou explicar com mais detalhes, ok? E a quinta coisa, mas não menos importante, vale a pena fazer sublocação de imóveis? E eu digo que depende. Então eu costumo falar que qual é o trabalho que você quer ter, né? Porque não é uma coisa, como que eu posso dizer, que você não vai ter trabalho nenhum, né? É óbvio que no começo, quando você pega o imóvel, você tem que preparar o imóvel, montar ele, investir nesse imóvel, você vai gastar tempo para fazer isso, vai ter que ter conhecimento do que deve ter no imóvel, do que não deve ter no imóvel, de várias coisinhas que só a experiência vai te trazer. Só que o que é que vale a pena, o que não vale a pena? Qual é a margem que eu devo tirar de uma sublocação, né? Então, baseado na teoria do 100 que eu falei, você tem lá, vamos supor, 1.500 de custo, vai 1.400 de custo, se você tira 2.400, você tem R$1.000 de diferença. A pergunta é, vale a pena para você esse exemplo específico? Ah, Romulo, R$1.000 por mês, para mim acho que não vale tanto a pena não. Lembrando que você está ganhando dinheiro com o imóvel dos outros. O imóvel nem teu é. Esse que é o ponto. E obviamente que você vai, dependendo da qualidade do imóvel, você vai ter que investir alguma coisa nele. Então, esse lucro, ele não necessariamente vai vir no primeiro mês. Pode ser que ele venha depois. Aí vai depender da sua competência em gastar o menos possível, agregar o maior valor possível e vender a sua diária pelo maior valor possível, pelo maior preço possível. Então é aí que está a grande jogada. É igual você fazer um bolo, literalmente, né? Você vai comprar o ovo, vai comprar a farinha, você vai precisar saber fazer um bolo gostoso para aí sim você transformar aquele bolo, aquela farinha, aquele ovo, a farinha, o açúcar, que seja, em um bolo legal e que as pessoas falem, pô, esse bolo tá bom, hein? Vou comprar, vou pagar o que você está pedindo. Então é exatamente esse o conceito da sublocação de imóveis. Esse exemplo que eu estou dando dos R$1.000, é óbvio que você pode tirar mais do que isso, é óbvio que você pode às vezes ganhar menos do que isso, e aí evidentemente que vai depender da sua competência de fazer com que você ganhe mais e tenha um gasto menor. Qualquer empresa tem que fazer isso, você gasta uma coisa para produzir aquilo e ganha X para que você pague os custos e sobre um dinheiro, né? É isso, senão a empresa ela não dá lucro, ela não tem utilidade, ela vai quebrar, né? Se ela não está conseguindo fazer a conta fechar. Então essas são algumas formas de você entender como é que funciona esse mercado de sublocação e talvez tenha uma oportunidade aí que talvez você já faça a locação de Airbnb, por exemplo, já manje como é que funciona, já tá craque e você só quer mais um imóvel para fazer o que você já sabe. Então, para você sublocar um imóvel, essas são as principais dicas para que você consiga fazer o melhor negócio possível, com segurança, com clareza, com tranquilidade também, porque a gente não quer, evidentemente, fazer nada que engane as outras pessoas. E para isso eu deixei um link aqui exclusivo para você acessar se você tiver mais interesse nesse mercado de sublocação de imóveis, tá bom? Espero que você tenha gostado desse conteúdo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!